Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos realizar o acionamento de um display de 7 segmentos utilizando o Arduino e também o circuito integrado 4511. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e conteúdos. A ideia aqui é fazer o acionamento do nosso display de 7 segmentos exibindo os dígitos de 0 a 9. O CD4511 ele é um circuito integrado que faz a conversão de BCD, ou seja, Binary Code Decimal, para 7 segmentos. Então, nós vamos tomar essa tabela aqui como referência. Aqui nós temos 4 bits que estão codificados em BCD, e eu tenho desde 0000 até 1001, ou seja, de 0 a 9 codificado em BCD. Então, se nós entrarmos com essa informação no 4511, nós vamos fazer o acionamento dos segmentos A, B, C, D, E, e F do nosso display de 7 segmentos, ou seja, eu vou exibir o dígito 0. O nosso segmento G, no caso, não seria acionado. Então aqui, lembrando que a identificação de segmentos é da seguinte forma: o nosso segmento A é o primeiro aqui superior e depois nós vamos no sentido horário, identificando eles de A a G. Então A, B, C, D, E, F, G. Aqui eu já tenho a conexão entre o 4511 e o display de 7 segmentos realizada, mas eu vou colocar aqui do lado para identificar todos os pinos. Aqui na parte superior eu tenho o pino da alimentação, né? Aqui seria o VCC, nesse caso aqui alimentado com 5 volts, e aqui os pinos dos segmentos, então o segmento F, segmento G, até o segmento E. Na hora que vocês realizarem a conexão entre o CD4511 e o display, lembre-se que eu preciso de um display com configuração catodo comum, e eu tenho que fazer a verificação certinha de cada pino aqui com cada conexão no display de 7 segmentos. Lembrando que eu também preciso colocar aqui um resistor para limitar a corrente, porque cada segmento se trata de um LED. Então aqui eu utilizei resistores de 330 ohms. Eu ainda preciso fazer a realização da conexão do GND, para alimentar corretamente o CI, e também depois eu tenho que conectar as entradas. Eu tenho 4 entradas aqui, da entrada 1, 2, 3 e 4, que vão receber o meu código BCD para poder converter para os 7 segmentos. Eu fiz da seguinte forma: aqui no Arduino, o pino 5 eu conectei na entrada 1 do 4511, o 6 na entrada 2, 7 na entrada 3 e 8 na entrada 4. Ou seja, quando eu for passar a informação aqui para o CD4511, o pino 5 vai representar o meu bit menos significativo da tabela e o pino 8 o bit mais significativo. Então, se eu observar novamente aqui a tabela, aqui eu tenho meu bit menos significativo, o bit mais significativo. Então, no momento que eu for passar, por exemplo, o número 4, eu começo com o meu o meu pino 5 em 0, o meu pino 6 em 0, o meu pino 7 em 1 e o meu pino 8 em 0. Bom, eu também tenho que observar como é que eu faço o acionamento dos pinos de controle do 4511. Nós temos três pinos de controle. Um deles é o teste de lâmpada, o outro é o de limpeza, para limpar o display, e o outro é o Let Enable. Nós vamos trabalhar da seguinte forma: o pino de teste de lâmpada e de limpeza do display, eu não vou acionar eles, ou seja, eu vou deixar eles em 5 volts, porque os 3 pinos são ativos baixo, tá? E eu deixo o Let Enable, que permite que o dado de entrada passe para a saída, tá? Eu deixo ele em 0 para ele ficar ativado, perfeito? Então eu vou retirar aqui esse 4511 e agora nós vamos verificar o código. Bom, eu iniciei o código aqui, utilizando a diretiva define para nomear os meus pinos 5, 6, 7 e 8. Eu chamei eles de A, B, C e D, perfeito? Então essa aqui é uma referência, no caso aqui, com a nossa tabela.
Na realidade, aqui eu fiz ele na ordem inversa da tabela, tá? Mas isso aí fica a critério do programador. No caso aqui, A para mim é o meu bit menos significativo, perfeito? Bom, posteriormente, na função setup, eu defini cada um dos pinos como saída, e aqui na função loop agora eu coloquei o dígito 0, ou seja, todos os meus pinos de saída do Arduino, eles estão, eu utilizei aqui o digital write para colocar os mesmos em 0, ou seja, se eu fizer uma comparação aqui com a tabela ABCD, eu teria 0, 0, 0, 0. Então, quando nós simularmos aqui o programa, eu passo a exibir o dígito 0 no display. Se por um acaso eu modificar aqui e quiser passar o dígito 3 para cá, eu vou fazer o seguinte, eu teria que passar então 0, 0, 1, 1, que é 3 em BCD. Então eu vou colocar o meu primeiro bit, o menos significativo, e o segundo bit em 1, e no momento que eu coloco na simulação, eu tenho aqui o meu dígito 3. Então, para fazer a exibição de todos os dígitos aqui, basta copiar esse bloco aqui de código e trocar a numeração aqui da saída conforme o dígito a ser exibido. Então, dessa forma, eu utilizei esse bloco de código e criei uma função que eu nomeei como F4511. Qual que é a ideia de uma função? Nós temos o tipo de retorno da função. Nesse caso, como eu não vou retornar nenhum tipo, eu deixei ela como void, ou seja, vazia. E eu vou passar para essa função um parâmetro inteiro que eu chamei ele de n. Esse parâmetro inteiro n vai ser configurado aí pelos nossos dígitos de 0 a 9, que é o que eu posso exibir aqui no nosso display, perfeito? Então, uma vez que eu passo esse parâmetro para a função, eu tenho aqui um teste condicional, if, onde eu verifico qual o dígito que eu estou passando. Então, por exemplo, se o meu dígito n é igual a 0, eu configuro as saídas para exibir 0 no display. Se é igual a 1, eu configuro para exibir 1 e assim sucessivamente até o meu dígito 9, onde eu vou acionar aqui com o código BCD 1001, perfeito? Então, o papel aqui dessa função é receber um número inteiro, no caso aqui de 0 a 9, e configurar os pinos de saída para exibirem corretamente aqui no display de 7 segmentos, passando pelo 4511. Agora, se eu quiser utilizar essa função, eu utilizo o nome da função, F4511, e passo o parâmetro que é o número. Por exemplo, eu quero exibir o número 7. Fechei aqui, ponto e vírgula. E agora, se nós executarmos aqui o programa, eu tenho a exibição do número 7. Só para fazer um teste aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um laço de repetição for, vou criar aqui uma variável inteira, vou chamar ela de k, começando em 0, e enquanto o meu k for menor que 10, eu vou incrementar o meu k de 1 unidade. E aqui dentro do laço for, eu vou chamar a função F4511 e vou deixar aqui uma temporização, um delay de 1 segundo. Repare o seguinte, se eu rodar o código nesse formato, eu vou continuar sempre exibindo o valor 7 no display. Não é isso que eu quero. Eu vou utilizar então a variável k, que vai variar de 0 a 9, e vou colocar ela como parâmetro da função. Ou seja, quando eu inicio o laço for, k vale 0, eu vou exibir 0 no display, aguardo um segundo, volto para o laço, incrementei o k vale 1, e assim sucessivamente até o momento em que o k
vale 9, perfeito? Vou colocar aqui em execução e nós vamos exibir então os dígitos de 0 a 9 a cada 1 segundo ciclicamente, ou seja, eu chego em 9 e eu vou voltar para 0 porque ele reinicia aqui o laço. Espero que vocês tenham compreendido aqui como utilizar o CD4511 junto com o Arduino e o display. Deixe seu like, suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários.